Jesus, a ti me achego, com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por tão infinito amor que recebe com carinho este pobre pecador. Boa é tua vontade de onisciente Deus, que meus planos sempre estejam conectados com os teus. Ó, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de tua glória venha em mim habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Sejas tu meu pensamento ao dormir e ao acordar. Dá-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. A honra e a glória para sempre. Amém. Quero saudar os visitantes, sejam bem-vindos, aqueles que nos assistem via internet. Quero também saudar os nossos irmãos que retornaram da terrinha, né? Irmã Edna e o príncipe do Baião. É o príncipe, porque o rei o senhor sabe quem é, né? Bem-vindo, seu Dera, uma alegria recebê-los. A Jaque hoje, dia de trabalho, hoje pôde estar aqui também. Muito bom vê-la, Jaque. Retorno dos irmãos estavam com problemas de saúde, o Pedro, entre outros. Uma alegria recebê-los
na casa do Senhor. Vamos meditar na palavra, na carta do apóstolo Tiago. Aliás, Tiago. Capítulo 5, versos 7 a 11. Tiago 5, versos 7 a 11. Os irmãos devem perguntar que eu estou interrompendo temporariamente a pregação na carta de Pedro. É porque essa semana foi muito corrida por conta do presbitério, documentação. Então eu não tive o tempo necessário para terminar a passagem, que é um pouco complexa. Não que essa não seja, mas eu aproveitei aqui o esboço. Foi pregado ontem pelo reverendo Frederico, da Igreja Presbiteriana do Quarto Centenário. Então, algumas ideias que ele trouxe, aplicações, mas eu também utilizarei esse esboço do nosso irmão pastor e fazendo algumas considerações pessoais da palavra e também propícias à igreja. E aqui então deixo o meu agradecimento ao pastor. Ontem ele terminou de pregar, eu falei, passa o esboço para cá. Nós saímos ontem de lá 11h30 da noite, chegamos 7. Então realmente foi um pouco corrido. O tema do nosso encontro hoje é espera no Senhor, mas também poderia ser espera o Senhor. Palavra de Deus em Tiago, capítulo 5, versos 7 a 11. Vamos orar. Pai, obrigado por esta manhã, pelos hinos que nós já entoamos, os nossos corações foram alegrados, nossa alma foi edificada pela leitura dos versículos, também da oração dos irmãos. Agora pedimos que fale conosco por meio da palavra, com clareza, que eu possa, ó Deus, ser usado por Ti. Abençoa cada irmão e irmã que aqui está e que os seus corações estejam focados na palavra neste momento. Toda a igreja esteja sendo educada para ouvir a palavra também. Obrigado por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Diz assim a Escritura, depois nós leremos fazendo a exposição. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serem julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo do sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Vivemos em uma época de imediatismo. O smartphone em nossa mão acaba por interferir na forma em que nós resolvemos as coisas. No entanto, na prática, para algumas coisas nós não temos a solução em um clique. O filho enfermo, o tempo desempregado, as dores, as desavenças familiares. Inclusive, há um filme, do Adam Sandler, Clique, em que você acelera aqueles momentos desagradáveis, ou que para você não importa. A passagem de hoje nos exorta à paciência perseverante.
e paciência perseverante no sofrimento. Em dias difíceis, conturbados. Veja só o contexto da carta, Tiago capítulo 1, versículos 1 e 2. Aliás, 1 e 2. Meus irmãos, tende por motivo de alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Agora veja o versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ao ler esta carta, nós também podemos inferir ou perceber que havia uma espécie de divisão na igreja. Uma divisão que perturbava a comunidade entre os que tinham mais condições financeiras e os que tinham menos. Não sei se eu posso dizer ricos e pobres, mas a condição era de uns ter um pouco mais e outros ter um pouco menos, o que causava uma celeuma. Então, diante disso, nós devemos ter uma paciência perseverante. O que você está enfrentando hoje que você gostaria de dar um clique? Primeiro, nesta introdução, quero lembrá-lo que Deus usa a espera como um dispositivo da sua providência. Deus usa a espera como um dispositivo da sua providência. Quanto tempo você está esperando por uma consulta médica, né? Quanto tempo você está esperando por algo? E quanto tempo você está esperando por Jesus Cristo? O Senhor, então, usa a espera como um dos seus dispositivos na providência. Veja só, exemplos de homens e mulheres que receberam uma palavra de Deus, uma promessa, mas que não receberam imediatamente. Abraão recebeu a promessa de um filho, mas esperou 25 anos pela concretização. Noé, pregoeiro da justiça, anunciou que viria o dilúvio, mas no mínimo 120 anos de espera. Jacó, que para alcançar o seu objetivo de ter a mulher que queria, esperou 14 anos. José, os irmãos conhecem a história, teve a promessa de que ele reinaria sobre o seu pai e seus irmãos. E nós temos um lapso temporal, um espaço temporal onde a vida dele parece ir de mal a pior. Inclusive essa história eu estou lendo com Stefano, história de José, pela segunda vez lendo a Bíblia. Fala, filho, muitas vezes Deus nos leva para caminhos que nós não compreendemos. Às vezes demora, às vezes é rápido. Bom, os israelitas no Egito esperaram 430 anos até que a promessa feita a Abraão se cumprisse. E nós aguardamos o retorno do Senhor Jesus Cristo. Esta paciência perseverante ou espera no Senhor, que eu também disse, pode ser chamado de espera ao Senhor, é para que você mantenha a paciência perseverante de que Cristo virá. Salmo 37 é uma oração de um homem aflito que se sente oprimido, injustiçado. E ele diz: esperei no Senhor. Então este é o teor da paciência expressa no versículo 7. Sede, pois, irmãos,
pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Essa é a figura usada por Tiago do lavrador na época, né? Não era tanta tecnologia, mas o lavrador sulcava a terra, jogava semente e esperava as chuvas. E aqui você tinha chuvas no começo da temporada e no fim. E eles não poderiam fazer chover. Tinham que aguardar com paciência brotar. Então é esta esperança que deve estar no meu coração e no seu coração, irmão e irmã. Você que sofre com injustiça, você que passa por essas situações angustiantes de sofrimento, como eu já disse, o que você tem esperado? A resolução desses problemas? Mas você tem também esperado o Senhor e o seu reino, para que a sua justiça seja feita. Nós podemos ficar desestimulados quanto a esta espera. Podemos até julgá-la demorada demais. Abra sua Bíblia na segunda carta de Pedro, capítulo 3. Então, meu primeiro ponto é esta: a espera é um dos dispositivos da providência de Deus. Um dos, não é o único, mas é um dos. Então, 2 Pedro 3, versículo 9. Alguns estavam ensinando que a vinda de Cristo não aconteceria. E Pedro responde: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, ou seja, a promessa da sua vinda, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, meu primeiro ponto: mantermos pacientes e perseverantes nessas circunstâncias adversas, quaisquer que sejam. Que você não olhe apenas para a resolução imediata da sua dor, mas que o seu coração seja animado pela esperança de que o Senhor virá. E Ele não tarda. Esperar, portanto, faz parte da vontade de Deus. E às vezes demora. Mas aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Você tem paciência? Estava brincando aqui, os irmãos que chegaram. Falei, hoje nós vamos falar sobre um assunto, paciência, né? Falei, é o que o Stefano não gosta. Mas eu usei o Stefano que tem ombro largo, né? Quem é que gosta de esperar? Mas nós estamos completamente tomados pela situação, esquecendo da perspectiva de Deus. Veja o versículo 8, qual seria a nossa disposição. Sede vós também pacientes. Fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Veja, algo que acontece diante da opressão, da injustiça, das dificuldades, é ter o nosso coração enfraquecido. Um hábito que alguns têm, e é um hábito errado, não é o certo segundo a Escritura, é fazer o seguinte: eu estou pedindo para Deus sabedoria ou me abençoar. Peça também para que eu tenha sabedoria.
Tiago disse: alguém quer sabedoria, peça a Deus que todos dá liberalmente. Mas por outro lado, a gente vê a Escritura, que é a sabedoria de Deus. Por exemplo, você pode ter sua fé fortalecida aqui, ouvindo a palavra. Deus dispôs a igreja, o culto. Você pode participar dos sacramentos e deve, porque os sacramentos também comunicam a graça. Você pode orar. Então, se você pede sabedoria, se você pede, que nem ele diz aqui, um coração fortalecido, mas não usufrui desses meios de graça, isso é um contrassenso. Essas duas coisas precisam andar juntas. A necessidade, a dependência de Deus e aplicar os meios que Ele ordenou para que o nosso coração seja fortalecido até o dia da vinda. Um diagnóstico contrário ao que nós queríamos. Como suportar isto? Se não, com o coração fortalecido pelos meios de graça que Ele destinou. Então, não, estou em casa orando para Deus me dar sabedoria. Não lê a Bíblia, não ora, não ouve a palavra, não parte o pão. Você acha mesmo que Deus vai dar isso? Não cometa esse tipo de erro. Porque Deus é como se você fosse um pai, dissesse: filho, a mesa está ali, está pronta, só comer. E ele corre para o quarto orar. Fala: ai, Senhor, me dá comida. Me dá um jeito de sustentar. E todos os meios ordinários estão na mesa. Então, Tiago diz: sede vós pacientes. E paciente aqui tem essa duplo significado. Paciente no sentido de esperar, mas paciente no sentido de suportar com esperança. Então, queridos irmãos, meu primeiro ponto é este: a espera é um dos dispositivos da providência. Nós devemos, portanto, mesmo sobre sofrimento, ser dos pacientes, fortalecer nosso coração na esperança de que a vinda está próxima. Os primeiros escritores aqui de Tiago, o escritor Tiago, para eles vai voltar amanhã. Cristo vai voltar. Na mente, no coração deles é no segunda-feira aqui, no domingo. E isso os conforta na tribulação. Saberem que são peregrinos neste mundo. Você está ansioso? Imediatista? Quer apertar o clique para que tudo passe muito rápido? Ao Senhor pertence o tempo. Ao Senhor pertence todas as coisas. E nesse tempo de espera, você é levado à fé. Muitas vezes a nossa fé chega ao limite. Será que eu irei suportar um pouco mais? Você já fez essa pergunta? Será que eu suportarei? Então, a nossa fé é estendida pela graça de Deus. Então, este é o primeiro ponto. Espera é um dos dispositivos da providência. Diante disso, você percebe que ele dá algumas aplicações de como esperar, aplicado à situação da igreja. 5, versículo 9. Não se queixem uns dos outros. Você se queixa do seu irmão? Você se queixa do seu marido? Você se queixa do seu filho? Você se queixa do seu trabalho? Você se queixa do seu salário? Você se queixa da sua casa? Você se queixa do ônibus? Você se queixa
do sol, que o sol nasceu. Às vezes, pelas situações aflitivas, nós podemos perder de vista algumas coisas. Mas aqui na igreja o que acontece é que havia uma divisão social, onde os pobres se sentiam oprimidos pelos mais ricos. Se sentiam ofendidos porque os ricos tinham deferência na igreja. E eles ficavam, ai que ódio, que raiva. Ele diz, meus irmãos, o juiz de toda a terra está às portas. Não sejam como meninos que se queixam. Então essa é a primeira aplicação. Sendo paciente. Deixe de se queixar. Talvez você seja o muro das lamentações. E as pessoas já não queiram nem falar com você mais. Porque na sua vida é só lamentação e queixa. É difícil conviver com pessoas assim. Talvez seu marido te deixe, sua esposa te deixe. Talvez seu filho não suporte mais. Então essa é a primeira aplicação. Com o coração paciente, fortalecido, porque o Senhor está vindo. Segunda aplicação, 10. Irmãos, tomai por modelo de sofrimento e na paciência os profetas, os quais falavam em nome do Senhor. E aí nós temos alguns profetas que nós podemos nos lembrar. Eu anotei aqui. Por exemplo, Abraão, Moisés, Jeremias. Abraão esperou a promessa e não viu a terra. Noé aguardou 120 anos, o profeta Elias, alguns anos sem chuva. Jeremias, que anunciou a palavra de Deus e a restauração quando ele via que o povo ia para o cativeiro. E ali eles foram. Ele chorava. Essa é a questão, irmãos. Tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Que o seu coração não desfaleça. Porque o Senhor vem. Ainda no versículo 11, a paciência perseverante resulta em felicidade. Veja o versículo 11. A paciência perseverante resulta em felicidade. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Quantos perseveravam firmes? Muitos. Tendes ouvido da paciência de Jó. Paciência aqui não é só no sentido de espera, mas no sentido de suportar com resignação os desígnios de Deus. E vistes o fim que o Senhor lhe deu. No final da história, ele multiplicou os filhos, as riquezas. Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Vale a pena esperar no Senhor. Foram os textos que nós lemos durante a liturgia. Salmo 30. O Senhor espera. Isaías 30, versículo 18. Vamos ler? Isaías 30, versículo 18. Por isso, o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós,
porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados, felizes, todos os que nele esperam. Lemos o Salmo 41. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu a voz da minha oração. Sede vós pacientes e fortalecei o vosso coração. Lembre dos exemplos que nós recebemos. Mas a grande ênfase é esta: que você pode esperar em Deus. Mas é preciso tirar os seus olhos da circunstância. É difícil. É doído. É opressivo. Ele diz assim: olhem para a iminente vinda de Cristo. O Senhor virá, irmãos. Ele está às portas. E é muito bom lembrar de que Ele virá em poder e muita glória. De que quando Ele vier, trará consigo a igreja. De que quando Ele vier, Ele colocará os inimigos debaixo dos seus pés. De que quando Ele vier, todo olho verá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará o Senhor. Lembrar-se de que quando Ele vier, Ele dirá aos seus pequeninos: vinde benditos do meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparada desde antes da fundação do mundo. Mas para os malignos que recusam esta palavra dirá: afastai-vos de mim, malditos. E neste dia também que Ele vier, se cumprirá a palavra e enxugará do olho toda lágrima. Não haverá mais dor, nem pranto, nem choro. É assim que você tem vivido a sua tribulação? Querido irmão, querida irmã, espera o Senhor. Não somente no, mas espera o Senhor, porque Ele virá. Que o Senhor Deus nos ajude. Amém. Meu Jesus, a ti me achego, com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por tão infinito amor que recebe com carinho este pobre pecador. Boa é tua vontade de onisciente Deus, que meus planos sempre estejam conectados com os teus. Ó, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de tua glória venha em mim habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém.
Sejas tu meu pensamento, ao dormir eu acordar. Dá-me sede da palavra, sempre nela